amados, quem de nós não tem nossos problemas no nosso dia a dia? Quem nunca teve que enfrentar algum gigante? Vamos assistir esse vídeo e vamos conhecer as estratégias para nós vencermos as batalhas e derrotarmos o grande gigante que está diante de nós. Vamos assistir o vídeo, gente. Meus amados, estamos de volta mais uma vez, agora com a terceira parte do nosso estudo Como Matar um Gigante. Pastor Doutor Luiz de Matos, tentando abençoar a sua vida. Queridos, vimos na reflexão anterior que todo milagre envolve a nossa participação. Dentro das nossas limitações, dentro da nossa incapacidade, Deus se dispõe a realizar apenas aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus pode agir contra a natureza e pode realizar o inimaginável, desde que nisso haja um propósito, porque os milagres, meus amados, os milagres precisam ter uma razão de acontecer. Os milagres precisam ter um propósito a ser atingido. E normalmente é para a glória de Deus. Agora, para que nós alcancemos e façamos parte de um verdadeiro milagre, nós precisamos confiarmos plenamente em Deus. Ok? Porque na grande verdade, quem realiza o milagre é Deus nosso Senhor. Amados, nós temos alguns milagres na Bíblia que estão aí para nos informar que o milagre pode acontecer em qualquer circunstância. O milagre pode acontecer a qualquer momento. E eu quero lhe dizer, meu querido, que milagre ainda existe hoje. Eu conheço realização de milagres. Nessa minha vida, nessa minha trajetória, eu já vi milagres, ok? Para você ter uma ideia, eu já vi morto ressuscitar na minha presença, ok? Por isso eu ensino com convicção. Eu não ensino porque aprendi, eu não ensino tão somente porque Deus me revelou. Eu ensino porque na minha experiência de vida, eu tenho visto o agir de Deus. Meus amados, Deus pode agir contra a natureza. Pode reagir contra a lógica. Ok? Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 em diante, Deus faz flutuar um machado dentro da água. Isso é um milagre realizado no dia a dia, meus amados. Ok? Meus amados, o tamanho do milagre só depende do tamanho da nossa fé, do tamanho da nossa confiança em Deus e das nossas atitudes iniciais. Ok? Na verdade, somos nós quem desencadeamos o milagre. Ok? Amados, a Bíblia registra em Josué capítulo 10 que Deus parou o sol. Deus parou de fluir o tempo. Ok? Deus parou o tempo. Ok? O sol e a lua foram detidos. Isso nós temos que chamar de milagres. Agora, quem desencadeou o milagre? Aí está. Leia essa passagem. Josué, capítulo 10. Em Josué, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na
mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. Meus amados, o verso 13, ele revela que o sol se deteve e a lua parou. Ok? Fé, confiança em Deus, participar do milagre. Ok, meus amados? Voltemos a Davi. À medida que Davi foi crescendo na sua estatura, no seu desenvolvimento físico, Davi também foi crescendo na fé e na experiência com Deus, de modos que, à medida que Davi vivia no campo cuidando das ovelhas, ele foi ficando cada vez mais crente. Ok? Amados, isso tem que acontecer na nossa vida. À medida que nós vamos vivendo a nossa fé, à medida que nós vamos vivendo as nossas experiências na religião que desenvolvemos, nós precisamos ir aumentando a nossa confiança e aprofundando, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Após aquela experiência com o leão, após aquela experiência com o urso e outras experiências que a Bíblia não nos relata, Davi aprendeu o grande segredo. Meus amados, Davi aprendeu o grande segredo: depositar a sua confiança em Deus e crer que Deus é fiel e que, se nós fizermos a nossa parte nas nossas limitações, ok? Ele não nos decepcionará. Deus honra a nossa fé, Deus honra a nossa confiança que depositamos nele. Quando Davi se dispõe a enfrentar o gigante Golias, meu amado, se nós analisarmos o texto com tranquilidade, nós vamos ver que ele tinha plena consciência de suas limitações e sabia muito bem, ele tinha plena consciência de que uma pedrada disparada por ele com sua funda jamais mataria aquele gigante. Ok? Pelo contrário, ia deixar ele mais nervoso, ia deixar ele mais perigoso ainda. Mas, gente, temos que entender que não havia outra solução. O gigante estava afrontando o exército do Deus vivo e não havia em todo o Israel, ali naquele exército, um único e verdadeiro crente sequer. Ok? Usando o nosso linguajar de hoje. Não tinha crente ali, gente. Não tinha ninguém capaz de enfrentar aquele gigante, porque faltava-lhes a fé, faltava-lhes a confiança em Deus. Mas Davi, meus amados, não se agradou de ouvir as ameaças e as afrontas daquele incircunciso, desafiando o exército de Deus vivo, e tomou para si aquela dor, aquela situação, e se dispôs a envolver-se no problema e desenvolver a sua confiança em Deus, sabendo e crendo que Deus jamais o decepcionaria. Então, meus amados, surgiu uma necessidade que não foi criada por Davi, mas que trouxe uma situação que acabou envolvendo aquele jovenzinho. Ok? Amados, tem situações nas quais nós somos envolvidos. Tem situações que, quando a gente vê,
a gente está dentro dela. Ok? É como se de repente descobrimos que caímos num poço e temos uma dificuldade para transpor. Temos uma montanha para transpor. No caso de Davi, ali naquela situação do gigante, não havia ninguém, não havia nenhum. Mas havia Davi, meus amados. Havia Davi. Ninguém mais. Mas Davi. Deixe-me dizer uma coisa. Deus não precisa de muita gente, viu? Lembra da situação de Gideão? Mais de 30 mil pessoas, mas Deus dispensa todos e fica com 300. Ok? É assim, meus amados. Deus não precisa de números. Deus precisa de quem confia nele. Lembre-se, Sansão matando 1000 com uma queixada de jumento. Deus não se preocupa com a quantidade. Deus se preocupa com a qualidade. Ok? Amado, tem coisas que Deus reserva para nós, viu? Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho para nós nos desenvolvermos e apresentarmos e vivermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Veja o hino de número 93 da nossa harpa cristã. Ele diz esse hino: há um trabalho que está reservado para cada um de nós, exatamente cada um de nós. Davi não se preocupou com o gigante. Davi não se preocupou com o tamanho do gigante. Davi só se preocupou com o seu relacionamento com Deus. Aquele gigante estava afrontando o Deus de Israel, o Deus da sua nação. E não tinha ninguém para fazer nada ali naquele momento. Davi entendeu então a necessidade de assumir aquela posição, aquela peleja, e como não havia outro, ele se dispôs a fazê-lo em nome do Senhor. Amados, a fé de Davi aumentou mais ainda quando ele se inteirou a respeito da recompensa que teria aquele que enfrentasse o gigante. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 25, onde o texto diz assim: há de ser, pois, que ao homem que ferir o gigante, o rei vai enriquecê-lo de grandes riquezas e dará a sua filha em casamento. E ainda fará isenta de impostos toda a casa de seu pai em Israel. Ah, meus amados, quando Davi ficou sabendo dessas promessas, aí é que a fé dele cresceu. Aí é que a confiança em Deus ficou lá em cima. Meus amados, deixa-me lhe dizer uma coisa. Deus não condena nossas aspirações. Deus não condena os nossos desejos. Deus não condena quando nós buscamos o nosso bem-estar, a nossa prosperidade e também o momento de arrumarmos uma companheira. Eu tenho 50 anos de casado, meus amados. Eu tenho 50 anos de casado. Tenho toda uma trajetória nessa minha vida.
Já estou com 75 anos e 59 nesse caminho maravilhoso. Desde que as nossas aspirações, nossos anseios envolvam um trabalho honesto, com dedicação, nós podemos contar com o apoio de Deus. Desde que estejamos na sua direção, na vontade de Deus. Amado, pecado é ser invejoso, ok? Pecado é desejar o alheio. Pecado é subtrair as coisas dos outros sem ter esse direito. Pecado é blasfemar contra Deus, ok? Desejar prosperidade e procurar coisas que lhe traz conforto e até mesmo dentro das suas necessidades da vida, não é pecado nenhum, ok? Davi procura ao rei e se dispõe a pelejar com o gigante. Isso está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, quando ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque eu, teu servo, pelejará contra esse filisteu. Meus amados, sempre tem um pessimista por perto. Sempre tem uma pessoa para jogar água fria nos nossos projetos, nas nossas aspirações. Saul, além de incrédulo, era pessimista. Veja o que ele diz para Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar, pois você ainda é moço, e ele, além de grande, homem de guerra, desde a sua mocidade. Amados, nós precisamos estabelecermos nossos planos, nossas metas, nossos propósitos, mas precisamos identificar primeiramente se são da vontade de Deus, se estamos na direção de Deus. Se isso acontecer, meu amado, vai em frente. Vai em frente, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é verdadeiramente fiel. E Ele vai nos amparar, desde que nos comportemos como verdadeiros crentes, verdadeiros adoradores, verdadeiros indivíduos que não faz tão somente parte da igreja, mas faz parte do reino de Deus. Ok? Vamos prosseguir avante, gente. Canaã é logo ali, e a vitória está depois da muralha. Deus nos abençoe a todos. Deixe o seu like, faça seu comentário, ative o sininho, siga-nos nas nossas redes sociais e Deus vos abençoe a todos. E aí, gente, esse foi mais um dos nossos vídeos. Agora, como matar o gigante. Quem não tem um gigante para matar todos os dias, não é verdade? Você que assistiu esse vídeo até o final, deixe aí o seu comentário. Repasse o vídeo para alguém, pode ser útil para alguém. Não se esqueça de deixar o seu joinha, seu like, inscreva-se no nosso canal e siga-nos nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Obrigado.